Introdução. 1. O objetivo desta obra. As matérias contidas nos Evangelhos podem ser divididas em 5 partes: os atos comuns da vida do Cristo, os milagres, as predições, as palavras que serviram para estabelecer os dogmas da Igreja e o ensinamento moral. Se as 4 primeiras partes foram objeto de controvérsias, a última, porém, permaneceu inatacável. Diante desse código divino, a própria incredulidade se curva. É terreno onde todos os cultos podem reunir-se, a bandeira sob a qual todos podem se abrigar, quaisquer que sejam suas crenças, pois ele jamais foi motivo de disputas religiosas, encontradas sempre e por toda parte levantadas pelas questões de dogma. Aliás, discutindo-as, as seitas encontrariam suas próprias condenações, pois a maioria está mais interessada no aspecto místico do que moral, que exige de cada um a reforma de si mesmo. Para os homens em particular, constitui aquele código uma regra de conduta, abrangendo todas as circunstâncias da vida, seja ela privada ou pública. O princípio de todas as relações sociais baseadas sobre a mais rigorosa justiça. É, enfim, e acima de tudo, o caminho infalível para a felicidade vindoura, um pedaço de véu soerguido sobre a vida futura. Essa parte é que será o tema exclusivo desta obra. Todo o mundo admira a moral evangélica, exaltando a sua sublimidade e necessidade. Muitos, porém, assim se pronunciam confiando no que ouviram dizer, ou por fé em algumas máximas que se tornaram provérbios. Poucos, entretanto, a conhecem profundamente e menos ainda a compreendem e sabem deduzir suas consequências. A razão disso está, em grande parte, na dificuldade que apresenta a leitura do Evangelho, incompreensível para grande parte de seus leitores. A forma alegórica, o misticismo intencional da linguagem fazem com que muitos o leiam por desencargo de consciência e por dever, como leem as preces sem as entenderem, isto é, sem proveito. Passam-lhes desapercebidos os ensinamentos morais, disseminados aqui e ali, misturados à grande massa de ensinamentos. Torna-se então impossível assimilar o conjunto desses ensinamentos e tomados para objeto de leitura e meditações especiais. É verdade que muitos tratados de moral evangélica foram escritos, mas a forma de descrevê-los em estilo literário moderno retira a espontaneidade original que lhes confere encanto e autenticidade. O mesmo ocorre com as máximas, tomadas isoladamente, que, reduzidas a simples provérbios, não são mais do que ensinamentos que perdem parte de seu valor e de seu interesse, por não conterem os acessórios e as circunstâncias em que foram pronunciadas. Para evitar esses inconvenientes, reunimos nesta obra os artigos que possam representar, propriamente dito, um código de moral universal. Sem distinção de culto, nas citações, conservamos tudo o que poderia ser útil ao desenvolvimento do pensamento, pondo de lado unicamente coisas fora do contexto. Além disso, respeitamos escrupulosamente a tradução original de Saci, assim como a divisão em versículos. Por outro lado, não nos prendemos a uma ordem cronológica sem vantagens reais diante de tal temática. As máximas foram agrupadas e classificadas metodicamente segundo sua natureza, de forma que elas pudessem ser entendidas e deduzidas uma das outras, tanto quanto possível. As citações bíblicas conservam os números dos capítulos e versículos, o que permite consultas segundo a classificação normal, caso necessário. Esse, entretanto, seria um trabalho material que, por si só, apenas teria uma utilidade secundária. O essencial era colocar a moral cristã ao alcance de todos, pela explicação das passagens obscuras e o desenvolvimento de todas as consequências relativas à sua aplicação a diferentes situações da vida. Foi o que tentamos fazer com a ajuda dos bons espíritos que nos assistem. Muitos pontos do Evangelho, da Bíblia e dos autores sagrados, em geral, não são inteligíveis,
Muitos mesmo parecem irracionais por falta de um conceito-chave que proporciona a compreensão do verdadeiro sentido. Esse conceito-chave se encontra inteiramente no Espiritismo, como já constataram os que o estudaram seriamente, e como todos o reconhecerão mais ainda no futuro. O Espiritismo se encontra por toda parte, na antiguidade e em todas as épocas da humanidade. Encontram-se vestígios nos escritos, nas crenças e nos monumentos. É por isso que horizontes novos se abrem para o porvir, incendindo uma luz viva sobre os mistérios do passado. Como complemento de cada ensinamento, adicionamos algumas instruções, escolhidas entre as ditadas pelos espíritos em vários países e pela intermediação de diferentes médios. Se essas instruções tivessem saído de uma fonte apenas, elas poderiam ter sofrido influência pessoal ou do meio, enquanto que a diversidade de origem prova que os espíritos ensinam em todos os lugares e que não há ninguém privilegiado a esse respeito. Esta obra é para uso de todo mundo. Cada um nela pode extrair os meios de moldar sua conduta à moral do Cristo. Os espíritas aqui encontrarão adicionalmente as aplicações que, de um modo especial, lhes dizem respeito. Graças às comunicações estabelecidas daqui em diante e de maneira permanente entre os homens e o mundo invisível, a lei evangélica ensinada a todas as nações pelos próprios espíritos já não será mais uma letra morta, pois cada um a compreenderá e será incessantemente solicitado a colocá-la em prática, a conselho de seus guias espirituais. As instruções dos espíritos são verdadeiramente as vozes do céu, que vêm esclarecer os homens e os conclamar à prática do Evangelho.